Para uma reação reversível de uma etapa, 2A mais B em equilíbrio com C mais D, a constante de velocidade para a reação direta, o K1, é de 406 litros por mol a cada minuto. E a constante de velocidade para a reação inversa, né, que é o K-1, é de 244 litros por mol a cada minuto. E a energia de ativação para a reação direta é de 26,2 kJ por mol. E para a inversa é de 42,4 kJ por mol. Aí na letra A ele pede para desenhar um diagrama de energia para essa reação apresentando os valores da variação de entalpia, energia de ativação da reação direta e da inversa. Então eu vou fazer aqui eu estou na mesa digitalizadora, é claro que não fica 100% bonitinho como que ficaria, né, no papel. Vou tentar fazer o meu melhor aqui possível, tá? Então vamos lá, ó. Para esse diagrama a gente tem o eixo, eu coloquei primeiro o eixo Y aqui e agora o X. No X a gente tem o caminho da reação, né? Então eixo X escrito o que é, e o Y a gente tem a energia, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, a energia. Essa energia, ela vai estar rolando em kJ por mol, tá? Então, ó, kJ por mol, tá? Então, escrito o que é o eixo Y, agora a gente vai fazer esse diagrama de energia aqui, que é o seguinte, ó, 2A mais B em equilíbrio com C mais D. Então, 2A mais B é o reagente e C mais D vem ser o produto. Só que aí, a gente precisa saber se a reação, ela vai ser, no caso, no sentido da reação direta, né? Se ela vai ser exotérmica ou se ela vai ser de que tipo? Se ela vai ser endotérmica, tá? Então, para a gente poder representar aqui, a gente precisa saber isso. Agora, como é que a gente vai resolver esse problema? Se a reação, no sentido da reação direta, é endotérmico ou exotérmico? A informação que a gente tem é o valor da energia de ativação. Então, ó, quando a gente tem a reação direta, a energia de ativação é 26,2. Já na inversa é maior. Então, cara, não faz sentido, né, da esquerda para a direita, ó, se eu começo aqui embaixo e aqui é 26,2, como que a volta vai ser 42,4? Nesse padrão aqui não faz sentido. Então isso indica que no sentido da reação direta não é endotérmico, mas sim exotérmico, tá? Então esse padrão aqui é o que faz sentido. Então eu vou colocar aqui em outra cor, aqui a curva, deixa eu apagar aqui. Então acompanha, ó, já que é exotérmico, ó, vai começar aqui em cima, aí a gente vai ter energia de ativação e vai terminar aqui embaixo. Esse valor aqui e esse daqui de baixo a gente não tem como saber, sacou? Então fica ligado nisso, a gente não tem como saber. Porém, a gente tem uma noção do seguinte, ó, a gente sabe que essa energia de ativação aqui, ó, essa que eu tô colocando em pontilhado, aí eu vou puxar uma setinha aqui, tá? Essa aqui é a energia da reação direta, isso daqui vale quanto? Então isso daqui vale 26,2 kJ por mol, tá? Então observe que na letra A ele pede pra gente fazer isso, ó, apresentando os valores, pá, então a gente acabou de apresentar o valor. Até que não teve dificuldade, né? Aliás, de uma maneira geral, até aqui eu acho que não tá tendo muita dificuldade, né, pra gente poder construir o raciocínio. E o da reação inversa é mais tranquilo ainda, ó. Ó, da reação inversa, vamos colocar aqui, seria, ó, EA, o Izinho aqui, aí a gente vai colocar o valor que a própria questão deu, que é 42,4 kJ. Bom, então a gente acabou de fazer aqui, né, a segunda etapa, na verdade a terceira pergunta que ele quer. Inclusive, galera, eu tô vendo aqui que ele colocou como EAD e EAI. Aqui embaixo tá certinho, aqui embaixo era pra eu ter colocado só o Dzinho, conforme o que ele falou, né? Deixa eu só acertar aqui. Beleza, agora tá show. Agora falta o valor da variação de entalpia. A variação de entalpia, galera, é justamente esse daqui que eu tô colocando em verde agora, tá? Ou seja, desse patamar em cima até esse patamar aqui embaixo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a dinâmica é bem simples, ó. Não sei se você vai concordar comigo. E aí eu vou fazer aqui na cor vermelha, só para ver se você pega qual é o raciocínio, ó. Desse ponto até esse ponto, a gente sabe que aqui é 26,2 kJ. Agora, desse ponto daqui de cima até lá embaixo, a gente sabe que é 42,4. Então a gente... E aí o que eu tô fazendo aqui é um dos raciocínios possíveis, tá? É um dos raciocínios possíveis. E eu acho que vai ser bacana para todo mundo entender, tá? Quem tem muita dificuldade em química e pretende fazer o ITA, eu acho que esse raciocínio vai ser legal, ó. Se tudo vale 42,4 kJ, todo esse patamar aqui vale 42,4 kJ, então eu preciso saber que um pedaço, né, é 26,2 e o outro pedaço eu não sei é X. Esse pedaço que eu não sei aqui, né, que é o que está em verdinho aqui, esse daqui vem ser o valor da variação de energia, né? Então a gente vai ter que 42,4 kJ menos 26,2 kJ é igual a essa variação de energia.
Entendeu qual é o raciocínio? Então, 42,4 menos 26,2, a gente vai chegar no valor de 16,2 kJ. Só que aí, eu não sei se você está vendo, mas não faz sentido esse valor do jeito que eu fiz a minha conta, não faz sentido. Por quê? Porque a gente sabe que no sentido da reação direta é uma reação exotérmica, tá? Então, é uma reação exotérmica. Então, 16,2 kJ não é o valor exato da variação de energia, mas sim menos 16,2, sacou? Então, essa visão aqui do gráfico, né, me permite ver que a variação de entalpia aqui, e aí naturalmente, né, eu vou apagar aquele rabiscado que eu fiz aqui, e aí agora eu posso colocar aqui do lado, né, conforme a letra A pediu, que essa variação de energia é igual a menos 16,2 kJ por mol, tá? Então aí, naturalmente, num contexto de prova, você ia organizar tudo bonitinho, tudo na moral, tá bom? Bom, então a gente acabou de resolver a letra A. Vamos apagar aqui esse desenvolvimento pra gente ter um pouquinho mais de espaço, né? E aí talvez você tá com a dúvida assim, Marcelo, mas ele deu positivo então. Eu fui calculando, né, nesse sentido, é como aquele cálculo que eu fiz é como se fosse para reação inversa, sacou? Mas aí esse conhecimentozinho do gráfico, você tá vendo que tá perdendo energia, era só trocar o final. E aí, aproveitando, se a questão solicitasse a variação de energia no sentido da reação inversa, o valor seria mais 16,2 kJ por mol, tá? Já que no sentido da reação inversa, eu estaria absorvendo energia, tá? E não liberando. Bom, então vamos para a letra B aqui agora, que é o seguinte, olha. Discuta o efeito de elevação da temperatura na constante de velocidade direta e inversa. Galera, ambos vão aumentar. E por que ambos vão aumentar? Porque se você está aumentando a temperatura, porque se você está fazendo uma elevação da temperatura, consequentemente você está aumentando a energia cinética da galera que está lá reagindo, né? No caso, as partículas que estão reagindo, e isso vai fazer com que as velocidades venham a aumentar. E, consequentemente, né, pelo fato das velocidades aumentarem, isso indica que tanto a constante da velocidade direta quanto a inversa também vão aumentar, justamente por conta desse aumento da energia cinética das partículas que vão aumentar as velocidades de reação. Beleza, galera? Então aí era só construir a respostazinha lá para o corretor, mas você deveria falar justamente isso. Levar em consideração que o aumento da temperatura aumenta a energia cinética, vai aumentar as velocidades e, consequentemente, os valores de ambas as constantes, tá? Bom, então feita aí a letra B, agora a letra C, ele pede para calcular a constante de equilíbrio K e descrever o efeito de elevação de temperatura. Vamos fazer essa primeira parte aqui, a constante de equilíbrio. Então, que informações a gente tem para poder fazer aqui essa questão? Então, a gente sabe qual é a equação aqui, né, que representa o equilíbrio, que é 2A mais B em equilíbrio com C mais D. Inclusive, eu coloquei aqui errado, deixa eu colocar aqui certinho, ó, D. Não é B, não, é D. E aí, uma primeira visão que eu tenho ao escrever aqui justamente o equilíbrio é que eu poderia escrever a expressão, né, dessa constante de equilíbrio, que seria, ó, essa constante de equilíbrio eu poderia calcular como? Se eu tenho o valor da concentração de C multiplicando o valor da concentração de D dividido pela concentração de A ao quadrado vezes B. Então, se eu tiver os valores das concentrações, eu calculo o valor da constante de equilíbrio. Só que aí eu não tenho essa informação aqui, ó. O que eu tenho? O que eu tenho é o valor da constante de velocidade da reação direta e a constante de velocidade da reação inversa. É a única informação que eu tenho. Então, essa saída que eu fiz aqui, ó, isso daqui não vai resolver meu problema não, tá? Desse jeito que eu tô pensando aqui, não vai resolver não. Então, como a questão deu a constante de velocidade, então o que eu vou fazer, né? E não só pela constante de velocidade, mas por todo o contexto da questão. A questão me leva a pensar que a velocidade da reação direta, como é que ele coloca aqui? Reação direta, ele coloca como AD, né? Não, AD não, ele coloca como 1, né? Então, direta é K1 e inversa é K-1. Então, eu vou colocar assim, ó. A velocidade de 1, que vocês já sabem que é da reação direta, é igual a K1 multiplicando a concentração de A elevado ao quadrado multiplicando a concentração de B, tá? Então, essa daqui seria a expressão de velocidade para a reação direta. E para a reação inversa, eu vou colocar em cinza, tá? Ó, inversa. Então, constrói o raciocínio, ó.
ó, V menos 1, né? Porque lá ele colocou como K menos 1, ó, tá vendo? Ó, K menos 1 da inversa. Então, ó, V menos 1 é igual a K menos 1 aqui. Esse menos 1 é só para indicar que é inversa, tá, gente? Multiplicando a concentração de C, multiplicando a concentração de D, tá? Essa é a expressão. Agora, como é que eu vou pegar aqui, né, e pensar, né, em fazer o cálculo da constante de equilíbrio? A saída que eu vejo aqui é a gente fazer assim, ó. A gente não está trabalhando com equilíbrio, e quando a gente tem o equilíbrio químico alcançado, a velocidade de 1, né, no caso da reação direta, é igual à velocidade da reação inversa. Não é isso? Então, nesse sentido, a gente pode pegar, já que V1 é expresso por K1 vezes A ao quadrado, né, a concentração vezes B elevado a 1. Então, no lugar do V1, eu posso escrever justamente, ó, K1 vezes A ao quadrado, a concentração vezes B. Tá, então acabei de fazer, né, no lugar de V1 eu coloquei o que V1 representa, né? V1 representa K vezes A ao quadrado vezes B. Vamos colocar um sinal de igual aqui, já que as velocidades são iguais. Então, o V menos 1 aqui, né, no caso a velocidade da reação inversa, que aqui eu coloquei como 2, né? Enfim, acho que você entendeu. Então, K menos 1 vezes concentração de C multiplicando a concentração de D. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Ó, o que eu estou olhando aqui é que tá vendo que eu tenho as concentrações, ó, tem concentração aqui, concentração aqui. Lembra do que a gente fez aqui em cima? Então, eu posso pegar e tentar reproduzir o seguinte, ó, já que os reagentes ficam aqui embaixo, então essa galera aqui eu vou jogar lá para baixo, e aí, consequentemente, esse K aqui menos 1 da reação inversa, eu jogo para cá, dividindo, né? E aí eu vou ter que K1 dividido por K menos 1 é justamente a constante de equilíbrio, beleza? Então, vamos fazer assim, ó, vamos atropelar aqui não, ó, K1 dividido por K menos 1, e ó, cor diferente, é uma finalidade didática para você ver o que eu tô fazendo, tá? Vai ser igual a concentração de C multiplicando a concentração de D dividido por A ao quadrado vezes B, né, as concentrações. Então, ó, aqui a gente já chegou no que a gente tinha feito lá em cima, sacou? E aí, esse cálculo aqui do lado direito tem que ser igual a essa continha aqui do lado esquerdo. Aí é que tá, o valor do K1 eu sei quanto que é. Quanto que vale o K1? O K1 vale 406 litros por mol a cada minuto. Então, vamos escrever aqui, ó, 406 litros por mol a cada minuto, dividido pela constante lá da reação inversa, que é 244 litros por mol. Então, vamos botar aqui, ó, 244 litros cada mol. Aí, o que eu vou fazer? Vou cortar litro com litro, mol com mol, minuto com minuto, e eu vou ter a conta que é a constante vai ser igual a 406 dividido por 244, que vai dar um valor próximo de 1,664, né, aproximadamente. Então, esse é o valor da constante de equilíbrio. Bom, então finalizamos aí a primeira etapa aí da terceira perguntinha, né, a C. E aí depois ele pede assim, olha, descreva o efeito de elevação de temperatura. Então, eu estou pensando no equilíbrio químico e estou pensando em aumentar a temperatura. É muito importante você que está vendo o vídeo que entenda que a letra C a gente está falando o efeito de elevação de temperatura nessa questão da constante de equilíbrio, tá? É o contexto da C. Então vamos lá. O que vamos começar pelo basicão mesmo. O que acontece quando a gente tem um equilíbrio químico e a gente aumenta a temperatura? Então, de acordo com o que a gente estuda lá naquelas regrinhas de deslocamento de equilíbrio, tá? Então, quando a gente estuda deslocamento de equilíbrio, a gente aprende que o aumento da temperatura, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, eu vou deslocar em que sentido? Então, eu vou deslocar no sentido endotérmico, no sentido que absorve calor. Então, aqui é muito importante que você lembre da regrinha de deslocamento de equilíbrio. Então, com base no que a gente estuda nesse tema, a gente aprende que o aumento da temperatura desloca no sentido que absorve o calor. Então, olhando aqui o gráfico, você lembra qual é o sentido que absorve o calor? É no sentido da reação direta ou no sentido da reação inversa? Obviamente é no sentido da reação inversa. Então, inclusive, né, eu comentando isso com vocês, eu esqueci de colocar aqui, no diagrama de energia da letra A, eu esqueci de colocar mesmo, tá, gente? Muito provavelmente eu coloquei uma legenda lá na letra A falando que eu vou lembrar, tá? Enfim, eu esqueci mesmo de botar. Então, deixa eu botar aqui os reagentes, ó, 2A mais B, esqueci, legal, cara. E aqui C mais D.
tá? Então o que eu tinha comentado lá na legenda, lá do início, agora eu tô fazendo, agora eu me liguei de fazer. Enfim, então voltando para cá, então já que o sentido que absorve energia é da direita para a esquerda, ou seja, no sentido de formação dos reagentes, quando eu aumento a temperatura, se eu tô deslocando para a esquerda, não sei se você concorda comigo, mas eu estou aumentando a concentração de A e aumentando a concentração de B. Por quê? Porque eu estou deslocando para a esquerda. Eu estou produzindo mais A e B do que C e D, tá? Eu estou consumindo mais C e D para produzir A e B. Então, estou deslocando para a esquerda. Então, matematicamente, se você está aumentando o valor do denominador, já que você está aumentando as concentrações de A e B, então você está aumentando aqui, ó, aqui aumenta e aqui diminui. Então, se você está reduzindo o numerador e aumentando o denominador, qual é o resultado esperado? Se antes a constante era 1,664 aproximadamente, depois que você aumenta a temperatura, você espera que a nova constante ela seja o quê? Menor do que 1,664, justamente pelo fato de que você está aumentando o resultado aqui do denominador e diminuindo do numerador, beleza? Você que está acompanhando o ITA, geralmente, né, vocês que acompanham o ITA, que acompanham aí os conteúdos voltados para o ITA, vocês têm um conhecimento matemático mais apurado, então acredito que não há necessidade de demonstrar matematicamente isso. Isso é facilmente dá para ser identificado aí, né, com base no que eu estou comentando aqui, beleza? Então, a segunda resposta, você deveria falar que o efeito de elevação de temperatura iria deslocar o equilíbrio no sentido da reação inversa, e isso iria fazer com que você tivesse uma constante de equilíbrio menor do que o valor que a gente calculou, que era 1,664, tendo em vista que você estaria aumentando a concentração dos reagentes e diminuindo a concentração dos produtos, tá? Enfim, o raciocínio seria basicamente esse, e aí naturalmente, né, era uma questão de organizar a resposta lá pro corretor. Show? Bom, então é isso, galera, questão aí finalizada.